Oi pessoal, vamos continuar aí com as nossas aulas, né? E vamos entrar aqui agora num título, né, dos crimes contra a administração pública. E o primeiro capítulo que a gente tem são dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Importante que a gente saiba logo de início, né, quando a gente vai tratar de crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, é que em determinados momentos a gente vai perceber que há crimes que talvez a gente encontrasse noutros dispositivos legais a sua tipificação. O que o traz como especial em relação aos outros é que aqui ele é cometido por funcionário público. Então a gente vai ter, a gente pode dizer até que a gente tem alguns crimes aqui que são aqueles chamados crimes complexos, né? Porque eles têm outros crimes, né, que eles se unem para formá-lo. E, por exemplo, a gente tem furtos, né? A gente tem o crime de peculato, que às vezes pode ser, a gente poderia falar, mas isso é um furto, isso é uma apropriação indébita, mas só pelo fato de ter sido praticado por funcionário público contra a administração pública, então a gente tem um crime especial. A mesma coisa a gente pode dizer em relação à extorsão, né? Que isso aqui seria lá do artigo 158, mas de repente aqui, né, por ter sido praticado por funcionário público, a gente tem um crime de concussão ou de corrupção ativa, né? Qualquer um outro, né? E o primeiro conceito que a gente precisa saber é de funcionário público. Se a gente lembrar lá no direito administrativo, né? O direito administrativo traz lá o funcionário público ou servidor público, né? De forma, de forma genérica. Bom, mas de forma genérica, para nós não serve aqui no direito penal. Então, o direito penal, no artigo 327, ele já trouxe o seu conceito de funcionário público para fins de crime, para fins de tipificação criminal. Então, diz lá o artigo 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. É claro que quando ele fala cargo, emprego ou função pública, ele está generalizando, né? Porque a gente vai. Hoje a gente diz que o agente político, ele é funcionário público, ele é servidor público ou não, né? O agente político ele também se enquadra aqui no artigo 327. Né? O parágrafo 1º, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. O que ele quer dizer aqui? Que são considerados funcionários públicos, né, não só aqueles da administração direta, mas também aqueles da administração pública indireta. Seja um, seja outro, se cometer um crime, né, contra a administração pública, ele vai ser considerado funcionário público. Tá? A pergunta que não quer calar. Estagiário é funcionário público? Somente para fins criminais. Somente para fins do artigo 327, ele é considerado funcionário público. Aquele que exerce gratuitamente também lá o cargo lá de jurado, de mesário na Justiça Eleitoral, é funcionário público, para fins criminais, tá? Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo foram ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, administração direta ou indireta. Não importa. É interessante. Eu concordo com essa causa de aumento de pena. Né? Por quê? Porque você espera daquele que está no cargo em comissão que ele foi considerado uma pessoa de confiança, né? Que ele está na direção, ele está na gestão do negócio. Se ele cometeu o crime, né? A pena dele tem que ser maior realmente, né? Tem que ser acima daquilo que a gente imagina. Imagina não, daquilo que a lei, né, prevê. O artigo 312, ele começa com o peculato. E ele diz lá, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então vamos lá começar lá. O que ele diz aqui? Ó?
A primeira coisa que a gente vê também, quando a gente fala crimes contra a administração pública, qual é o bem jurídico tutelado, né? A primeira coisa a gente diria se o patrimônio público, a administração pública, mas também a moralidade pública, porque se a gente lembrar lá do artigo 37 da Constituição Federal, a gente vai ver lá a moralidade pública, aqueles princípios que regem a administração pública, dentre os quais a moralidade. Tá? Então a moralidade ela é aqui também um crime, ela é um bem jurídico tutelado por excelência, né? Quando ele fala aqui no 312, apropriar-se, né? Apropriar-se é fazer-se dono, né? Inverter a posse, é meu, né? Passa a ser meu aquilo, né? A gente diz que aqui a gente tem o chamado peculato apropriação. E se a gente pensar, ó, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, o que é dinheiro, né? Papel moeda, né? Moeda, metal, né? Valor, né? Pode ser qualquer título, qualquer coisa que represente dinheiro, né? Ou qualquer outro bem móvel, ou seja, tudo aquilo que pode ser economicamente apreciável, tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro, tudo aquilo que pode ser transformado em valor, né? Isso é qualquer outro bem móvel, né? Público ou particular, ou seja, porque às vezes você pode ter um bem particular que está na posse da administração pública. Vamos pegar um exemplo mais comum assim, os carros que são guinchados aí por infração de trânsito estão apreendidos, são bens particulares em poder da administração pública. Público ou particular, ou de quem tem a posse em razão do cargo. Então apropriar-se de quem tem a posse ou em razão do cargo. O que quer dizer em razão do cargo? Que na verdade você pratica o crime porque você tem um cargo público que te permite ter a posse daquele bem. Então no exemplo que eu dei do carro que foi apreendido lá por infração de trânsito, então vou imaginar o gerente do pátio estatal lá, ou até particular, que presta serviço para a administração pública, entra lá no 327. Então ele está lá na posse daquele veículo e ele subtrai aquele veículo. Ele subtrai, não, ele se apropria dele. Isso aqui é meu, acabou, inverte a posse. Então a gente diz aí nessa primeira parte aqui do artigo, até em razão do cargo, a gente diz aqui que isso aqui é chamado peculato apropriação. Peculato apropriação, né? Vejam bem que ele se apropria para ele daquilo, né? É dele aquilo, ele inverte a posse, ele toma para ele, é o ânimos de posse. Isso é meu. Agora, na verdade não é, de um particular, né? Sob a guarda da administração pública, né? E a gente tem logo em seguida, quando ele fala aqui, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, né? Esse é o chamado peculato desvio. Né? Ele, na verdade, ele não se apropria para ele, mas ele desvia para uma outra atividade, para uma outra coisa. Ó, eu peguei, não, pegou não, ele está lá, não sei na onde e tal. Quer dizer, ele retira das vistas de alguém que pode encontrar. Né? Então é um desvio, não é uma ocultação, é um desvio, ele está em outra finalidade. Então a gente tem aí no caput do artigo 312, tanto o peculato apropriação, quando a gente toma para ele, ou o peculato desvio, quando ele desvia em seu benefício ou em benefício de um terceiro. Né? Da mesma forma. Uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, né? O mínimo, é um mínimo tranquilo, né? Mas o máximo, né? Vai a 12 anos. Né? É um crime, né? Considerado até um crime grave. Né? Dificilmente a gente tem visto isso, né? Porque a prova é muito difícil de se fazer, muito complicado. Esse crime aqui, ele é penado a título de dolo e dolo específico, né? Porque vem sempre aqui, ó, que é apropriar-se, tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, né? Tem que ter esse benefício, tem que ter esse direcionamento. Eu estou me apropriando em proveito meu ou em proveito alheio. Né? Se eu estou fazendo alguma coisa em prol da administração pública, aí já não é crime. Vai imaginar que o sujeito não libera um veículo que deveria ser liberado, porque o veículo ainda está devendo multa e ele quer que a administração pública primeiro receba. Quer dizer, não é em favor dele. Esse alheio, né, que a gente está dizendo não pode ser a administração pública, porque ela é a vítima aqui.
ela é o primeiro sujeito passivo, vamos dizer assim, né? O pessoa dona do bem lá, né? Do particular, ele seria a pessoa passiva em segundo lugar, indireta, né? Como a gente fala, né? Então, porque ele está fazendo praticando uma conduta, imaginando que está fazendo bem para a administração, então a gente não teria o crime. Na verdade, a gente poderia até dizer aí que não há o dolo, né, para si ou para terceiro, né? Por isso que ele exige um dolo específico. Uma outra discussão muito comum com relação ao peculato uso. Imagina o sujeito, tal carro está apreendido lá, ele pega aquele carro e ele utiliza ele para andar. Vou andar esse final de semana, né? Um carro novo que está aqui, um carro esporte, ele usa para namorar, tal. Chegando na segunda-feira, o carro está lá. Só que ele é flagrado, ele é visto durante a semana usando aquele veículo. A gente pode falar que houve peculato? Não houve peculato. Porque essa regra aqui do peculato de uso é a mesma que se vale lá para o furto de uso. A necessidade aqui no peculato de que ele tenha o objetivo de se apropriar, de se tornar dono, e definitivamente, não é transitoriamente. Vamos me apresentar que o carro é meu, tal, mas depois eu devolvo. Né? A gente pode ter infrações administrativas, a gente pode ter responsabilidade civil, mas a criminal do 312 não. Tá bom? Eu vou dividir esse artigo 312 em 2 slides, tá? Esse é o primeiro, a gente continua já já. Grande abraço.